antes da imagem. É madrugada no rio, o asfalto ainda está úmido da chuva. E também de outra coisa. Um fio escuro escorrendo devagar pela sarjeta, misturado com espuma de sabão e restos de lixo. Um homem ajoelhado, mãos tremendo, esfrega com força, como se pudesse apagar não só a mancha, mas o que aconteceu ali. Do outro lado da rua, uma porta de ferro semi-aberta deixa escapar o som de um atabaque distante, e pregado na parede descascada, um azulejo pequeno. Um cavaleiro de lança erguida, capa ao vento, o olhar firme. São Jorge, você veio por ele? Pelo santo que o povo chama na hora em que a garganta fecha e a cidade parece um monstro com dentes. E ao mesmo tempo, há algo incômodo nisso. Por que a imagem do bem está sempre tão perto da sujeira? Por que a fé, aqui, cheira a suor, ferro, fumaça, e às vezes a sangue? Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar não é só uma vida antiga. É uma batalha que atravessa séculos, atravessa oceanos, e chega à Igreja do Brasil como um fogo que nunca apaga. E o inimigo? O inimigo não é apenas um dragão de conto. Ele tem rosto, lei, farda, decreto. Ele tem um método: esmagar o que é puro até virar silêncio. Antes de ser São Jorge, ele foi só Jorge, um menino num mundo que já sabia moer gente. Dizem que ele nasceu por volta do final do século XIII, numa região onde o sol parecia fixo no céu e o vento trazia poeira quente. Capadócia, em terras do Oriente do Império Romano. Ali, a vida era dura e simples. Pedra, estrada, animais, soldados passando. E havia também aquela sensação constante de que o Império era um deus de bronze. Enorme, frio, inevitável. O pai de Jorge, contam as tradições, era militar. Isso significa uma coisa bem direta. Disciplina em casa, passos pesados, metal batendo, ordens curtas. Significa também que a morte não era uma ideia distante. Era uma profissão à mesa do jantar, mas havia uma segunda força dentro daquele lar, uma força que não fazia barulho. A fé cristã, guardada como quem guarda a brasa em palma da mão, porque ser cristão naquela época, em muitos lugares, era caminhar com um segredo no peito, um segredo que, se descoberto, podia virar sentença. A mãe de Jorge aparece como uma figura decisiva. E não do jeito romântico e fofinho. Ela não é um enfeite na história. Ela é a voz que ensina o filho a não vender a alma por uma vida confortável. Ela é quem diz não quando o mundo inteiro diz sim. Ela é quem explica, sem metáforas, que existe um Senhor acima dos senhores. E que a verdade às vezes custa caro. Caro como carne. E é aí que nasce o primeiro conflito dentro dele. Porque Jorge cresce com duas linguagens no ouvido. A primeira é a linguagem do império. Obedeça, suba, vença, não hesite, pise antes que pisem em você. A segunda é a linguagem do evangelho. Ame, sirva, não negue, não adore ídolos, não se curve ao medo. E o menino aprende cedo que essas duas línguas não se abraçam. Elas se encaram como inimigas. Quando ainda era jovem, a vida empurra Jorge para onde o pai já tinha ido. O exército, não porque ele era só ambicioso, embora a ambição fosse a moeda do tempo, mas porque no Império Romano a farda era uma escada que subia por cima de gente, treino, marchas, calos, o som de couro esticando, de lâmina sendo afiada, a sensação de poder quando você percebe que os outros abrem caminho, a intoxicação do respeito forçado, ele vai se destacando. Dizem que era corajoso, inteligente, rápido, um soldado que não se desmanchava diante de grito, sangue ou poeira, e isso é importante. Jorge não era frágil. Ele não era um santo de porcelana. Se você procura um herói que já nasce pronto, o mundo te vende essa história fácil, mas a verdade é mais cruel e mais interessante. Jorge não nasce invencível. Ele aprende a ser forte num lugar que fabrica violência. Há quem imagine que a santidade é só doçura. No caso dele, a santidade vai nascer dentro de uma armadura, e quanto mais ele sobe, mais ele vê por dentro como o poder funciona. O império é uma máquina que exige culto, não só impostos. Exige reverência. Exige que todos acreditem publicamente que César e seus deuses são o teto do mundo. Por fora é grandioso. Estandartes, mármores, cerimônias, títulos. Por dentro é medo. E o medo tem burocracia. Quando Jorge chega à idade adulta, a história acelera. O império entra numa fase em que quer limpar a diferença. E aqui nasce o rival, o antagonista de carne e decreto. A perseguição organizada, fria,
calculada. Não é só um homem. É um sistema com rosto de imperador. No início, esse inimigo não chega rugindo. Ele chega como documento, como edital, como ordem escrita com tinta seca. E justamente por isso, ele é mais perigoso que um monstro de lenda. Porque um dragão de história você vê chegando. Um decreto não. Um decreto entra pela porta como se fosse normal. O clima vai mudando. As conversas ficam sussurradas. Pessoas desaparecem. Reuniões cristãs ficam clandestinas. A fé vira alvo. E o que antes era risco local, vira política imperial. E aí vem o golpe. Jorge, o soldado exemplar, está dentro do coração do animal. Ele está no lugar onde as ordens nascem. Ele poderia fechar os olhos, poderia ser cristão por dentro e romano por fora. Poderia ser prudente, estratégico, silencioso, e humanamente falando, isso faria sentido. E salvaria sua pele. Mas o cristianismo que ele recebeu não era uma peça de bolso. Era uma lâmina no centro do peito. Ou é tudo ou não é nada. E então a juventude de Jorge ganha o tom de tragédia inevitável. Porque quanto mais ele cresce na hierarquia, mais ele se torna visível. E quanto mais visível, menos ele consegue se esconder. Há um momento, e eu quero que você visualize isso, em que o mundo dele parece perfeito por um segundo. Imagine um pátio militar amplo, bandeiras tremulando, sol refletindo em centenas de elmos, o ar tem aquele cheiro de metal quente e suor, a tropa alinhada, o comandante falando de honra, a estrutura inteira pronta para celebrar o império como se fosse eterno, e no meio disso, Jorge sente algo que não cabe na cerimônia. Um incômodo, uma certeza, como se a vida inteira dele estivesse prestes a ser medida por um único gesto. Porque o inimigo não quer apenas que ele obedeça, quer que ele adore. O rival é genial no mal. Ele entende que a violência mais eficiente é a que faz a vítima participar. Então surgem as exigências públicas, sacrifícios, gestos formais, demonstrações de fidelidade aos deuses oficiais, e para o império isso é normal. Todo mundo faz. É só um símbolo. Ninguém precisa acreditar de verdade, só que o cristianismo não funciona assim. É justamente aí que o nó aperta. Não é só política, é culto. E culto, para ele, não é teatro. A juventude de Jorge vira um corredor estreito. De um lado, a carreira, o prestígio, o futuro garantido. Do outro, a verdade que ele não consegue negar sem se despedaçar por dentro. E tem mais um detalhe que muita gente esquece. Quando você está no topo, você tem muito a perder. O martírio não começa na dor física. Ele começa no instante em que você olha para tudo que conquistou e entende que se escolher a fé, isso vira cinza. Agora olha o twist que o povo, séculos depois, vai transformar em imagem. O dragão, na lenda, é uma criatura que exige sacrifício humano. Ele devora, ele aterroriza uma cidade inteira. E todos se acostumam a alimentar o monstro para continuar vivendo. Percebe? O dragão é o sistema que te ensina a achar normal o inaceitável. É o medo que vira costume. É a cidade inteira se curvando porque sempre foi assim. E a juventude de Jorge é justamente o período em que ele enxerga esse dragão por dentro. Antes de pegar a lança. Não é um monstro com escamas ainda. É um monstro com protocolo. E, ironicamente, Jorge faz parte dele. O que significa que a luta mais difícil não vai ser contra um inimigo externo. Vai ser contra o Jorge romano dentro de si. Aquele que aprendeu a vencer, a se impor, a não demonstrar fraqueza, a cumprir ordens sem perguntar, porque para um soldado, questionar é quase traição. Para um cristão, negar a verdade é uma morte lenta. A tradição diz que, com o tempo, Jorge perde o pai, e que a mãe o leva para outras terras, para perto de onde havia comunidades cristãs mais firmes. Essa movimentação, essas viagens, essa sensação de não ter um chão definitivo, tudo isso molda nele uma espécie de desapego precoce. Ele aprende a não se agarrar demais a lugar nenhum, e isso vai salvar sua alma depois. Ainda jovem, ele vê de perto o preço da fé em gente comum. Pessoas sem armadura, sem patente, sem rede de proteção, gente que some, gente que é denunciada por vizinho, gente que vira exemplo público, como se a dor deles fosse um recado, e isso faz algo dentro dele, transforma a fé em carne, deixa de ser uma ideia e vira uma escolha real. O inimigo, claro, também evolui. O império não quer só controlar território, quer controlar consciência. E quando o Estado decide mandar até no que você adora, é aí que a história começa a feder. Porque tudo fica sujo: política, religião, família, amizade.
Jorge vai percebendo que a máquina exige algo cada vez mais íntimo. No começo, lute por Roma. Depois, jure por Roma. No fim, creia em Roma. E ele sabe que não pode. Você pode imaginar o que isso causa na cabeça de um jovem soldado? É como estar num banquete onde todo mundo brinda. E você sabe que a bebida tem veneno. Mas se recusar a beber é declarar guerra. Ele não é ingênuo. Ele entende as consequências, e justamente por isso, a juventude dele não é um conto infantil. É suspense. É o barulho do predador chegando. A cada promoção, a cada elogio, a cada medalha, o laço aperta. Porque o Império adora transformar talentos em propriedade, e Jorge, que poderia ser só mais um vencedor, começa a se tornar o tipo de homem que o sistema odeia. Alguém que não pode ser comprado com honra. O rival percebe isso cedo ou tarde. Sempre percebe, e é aqui que a tensão sobe de verdade, porque quando o inimigo entende que não vai te seduzir, ele parte para outra tática. Te humilhar, te isolar, te quebrar. Mas antes da violência aberta, vem o jogo psicológico. Testes, convites, cerimônias, pequenas armadilhas para ver até onde você cede. E cada não que Jorge engole em silêncio é uma promessa de tempestade. Enquanto isso, longe dos palácios, o povo vai construindo a imagem do santo que eles precisam. Não é por acaso que no Brasil, São Jorge ganha um lugar tão visceral, porque o Brasil entende no corpo o que é viver com dragões reais. Fome, violência, injustiça, vício, medo, humilhação, dragões que não aparecem em livro, aparecem na esquina. E o povo não escolhe santo por teoria, escolhe por urgência. Só que, para chegar a ser esse símbolo, Jorge ainda precisa passar pelo ponto de não retorno. E ele está chegando nele agora, com a juventude no fim, e uma decisão que vai virar lâmina. Um dia, e esse um dia é como uma porta batendo, chega a ordem. É preciso mostrar fidelidade aos deuses do Estado, publicamente, sem desculpas, sem eu acredito do meu jeito, e é aí que o menino da Capadócia, o soldado em ascensão, o homem admirado, começa a virar mártir. Mas não ainda. Ainda existe um último suspiro de normalidade antes do abismo. Ainda existe o instante em que ele poderia recuar e ninguém saberia. Ainda existe a chance de se manter vivo e morrer por dentro. E é justamente por isso que a história aprende. Porque no começo, o martírio não é grito, é silêncio. É a escolha feita no escuro, quando ninguém está aplaudindo. E Jorge vai escolher, e quando ele escolher, o rival não vai perdoar. O momento exato em que a fé de Jorge deixa de ser uma coisa da mãe e vira uma coisa dele, não acontece num templo bonito. Acontece num lugar que fede. Fede a couro encharcado, a cavalo suado, a óleo rançoso, a ferro. E por baixo de tudo, um cheiro que só quem já esteve perto da morte reconhece. O ar ficando pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Ele está num acampamento militar, ouvindo o cotidiano do Império. As gargalhadas, as apostas, as blasfêmias ditas como piada. Uma roda de soldados se diverte com algo que, à primeira vista, parece banal. Um prisioneiro cristão sendo trazido como exemplo. Um homem magro, com a roupa colada na pele por sangue seco, a boca rachada, um olho inchado, e ainda assim, o olhar limpo. E aí vem a cena que vira prego dentro de Jorge. Um oficial, rindo, aproxima uma pequena taça e diz: "Bebe, é só um gesto, uma gota para os deuses e você volta para casa." O prisioneiro olha a taça como quem olha um abismo. E então, em vez de implorar, ele fala baixo. Baixo o bastante para obrigar quem quer ouvir a se aproximar. "Eu já estou em casa." Aquilo não era bravata, era convicção. Era como se o homem tivesse uma porta aberta por dentro, uma saída que ninguém ali podia tocar. E Jorge sente vergonha, não do prisioneiro, vergonha de si, porque ali estava alguém sem espada, sem patente, sem proteção. Sendo mais livre do que um tribuno romano, cercado de homens armados, o oficial perde a paciência, cospe no chão e dá a ordem. E o corpo do cristão é arrastado, batendo nas pedras como um saco de carne. Ninguém ali se importa, ninguém, exceto Jorge. A imagem gruda nele, não como uma lembrança triste, mas como uma pergunta que lateja. O que vale mais, viver muito tempo ou viver inteiro? Até então, Jorge carregava a fé como uma joia escondida, algo íntimo, algo que ele tocava em silêncio quando ninguém via. Mas a máquina do Império não deixava ninguém quieto por muito tempo.
A máquina quer participação, quer prova, e quanto mais ele sobe, mais ele é cercado por outro tipo de pressão. A social. Os jantares com oficiais, as alianças, as piadas sobre superstições orientais, os brindes aos deuses, aquele ambiente onde todo mundo sorri, mas qualquer deslize vira assunto no dia seguinte, onde uma palavra errada pode custar carreira ou cabeça. Numa dessas noites, um colega desses ambiciosos e afiados encosta perto dele e fala como quem dá conselho. Você é bom demais para se complicar. Só faz o rito e pronto. O império não quer sua alma, quer sua lealdade. E é aí que Jorge entende o verdadeiro truque do inimigo. O inimigo sempre diz que não quer sua alma. Ele só quer um gesto, uma gota, um tanto faz, um acordo pequeno. E quando você cede, ele não comemora com festa. Ele só anota, porque a primeira concessão vira a porta por onde todas as outras entram. Jorge volta para o quarto, fecha a porta, encosta a testa na madeira e sente o próprio coração bater como tambor. Ele sabe que está perto do limite. Naquela noite, ele não tem visão de anjo, não tem música do céu, não tem milagre cinematográfico. O que ele tem é o contrário, um confronto bruto com a própria covardia. Ele se vê por dentro, o menino educado na fé, o soldado treinado na obediência, o homem acostumado a vencer. E ele faz, pela primeira vez como adulto, uma oração que não é bonita. É quase um rosnado de tão honesta. Se eu tiver que escolher, me dá coragem. Porque eu não confio em mim. Isso é o começo. Porque vir a Deus não é para Jorge virar uma pessoa suave, é virar uma pessoa decidida. Dias depois, chega a notícia que muda o clima de vez. Os éditos, as ordens contra os cristãos se tornam públicas, duras, sistemáticas. Não é mais perseguição local. É política imperial. E aqui o rival se mostra inteiro. Não é um dragão isolado, é uma hidra. Você corta uma cabeça, nasce outra em forma de tribunal, em forma de cadeia, em forma de fogueira, em forma de confisco. As igrejas são atacadas, livros e escritos são queimados, líderes são presos, gente comum é forçada a sacrificar aos deuses, não para crer, mas para se dobrar. O objetivo é quebrar a espinha moral da comunidade. E a genialidade cruel do império é essa. Ele não mata só corpos. Ele tenta matar a memória. Jorge percebe que a pergunta não é mais, eu acredito? A pergunta virou, eu assumo? Porque agora, se ele ficar calado, ele não está apenas se protegendo, ele está deixando outros serem triturados sozinho. A fé dele, então, muda de categoria, sai do campo privado e entra no campo do risco. E é aí que acontece o movimento que faz dele, de verdade, um personagem impossível de ignorar. Ele começa a se desfazer do que o amarra. Há relatos e tradições que dizem que ele distribui bens, ajuda pobres, organiza auxílio, como se estivesse fechando contas antes de uma viagem sem volta. Não por teatralidade, mas por lucidez. Ele sabe que o império confisca tudo de quem cai em desgraça, então ele esvazia as mãos antes que a máquina as corte. Só que esse gesto, que parece caridade, é também estratégia espiritual. Ele se livra das correntes invisíveis. Quem tem muito a perder treme mais. Quem se desapega, fica perigoso. Fica livre. E liberdade para o império é uma doença contagiosa. Existe um instante, porém, em que tudo poderia ter parado. E esse é o twist mais trágico. Porque Jorge é próximo do centro do poder, ele circula onde decisões são feitas. Ele poderia, se quisesse, tentar uma via inteligente, negociar, baixar a cabeça, sobreviver e fazer o bem por dentro, em silêncio. A tentação da prudência é sedutora. Ela se disfarça de virtude. Ela sussurra, Deus entende. Seja discreto. Você pode ajudar mais vivo do que morto. E por um dia, ou por uma hora, não importa. Isso quase cola, até que ele vê, de novo, o preço real. Ele passa por uma área onde alguns prisioneiros estão sendo mantidos. E a cena é como um soco. Um grupo de cristãos, homens e mulheres, com marcas no corpo, roupas rasgadas, cheiro ácido de ferida. Uma mulher jovem segura uma criança que não chora mais de tanto chorar. Um velho tenta cobrir o rosto com as mãos acorrentadas. Um guarda ri e diz, esses aí são teimosos. Acham que o Deus deles vai descer para assinar a libertação. Jorge não responde, mas algo dentro dele quebra. Porque de repente ele entende. O silêncio dele tem vítimas, e quando o silêncio tem vítimas, ele vira cumplicidade. E ali, no corredor fétido, ele decide que a prudência não vai ser seu altar.
O que acontece depois não é explosão imediata. É mais sinistro. É a calma antes do estouro. Jorge volta aos salões, cumpre presença, segura a máscara, observa, e ele nota que o rival já escolheu uma narrativa. Os cristãos são inimigos do Estado, são divisores, são ameaça à ordem. E o mais assustador é ver como essa narrativa funciona rápido. Porque sempre existe gente pronta para odiar com justificativa elegante. Um oficial num banquete fala alto. Se cada um adorar o Deus que quer, amanhã ninguém obedece ninguém. A unidade do império depende da unidade do culto. E todos brindam, como se tivessem dito algo sábio. Jorge olha as taças, vê o líquido brilhando, e lembra do prisioneiro dizendo, eu já estou em casa? A garganta dele aperta. E aí, quase como se o mundo exigisse uma assinatura, surge o convite final. Uma cerimônia pública, um sacrifício solene. Os homens do alto escalão estarão presentes. A lealdade será demonstrada. Quem recusar vai se tornar exemplo. O rival arma o palco. E Jorge entende, o inimigo quer que ele escolha entre duas identidades em público. Quer que o mundo o veja se curvar, ou o veja quebrar. E o que é curioso é que Jorge não é tomado por pânico. É tomado por clareza. Uma clareza fria, como lâmina limpa. Ele passa a noite anterior acordado, não porque está indeciso, mas porque está contando o preço, um por um, como quem conta moedas antes de entregar tudo. Ele pensa na mãe, no pai, nos amigos que o respeitam, nos homens sob seu comando, nos pobres a quem ele ajudou. Ele pensa no próprio corpo, na dor que virá. E de maneira surpreendente, ele não sente desejo de ser herói, ele só sente a necessidade de não mentir. Porque a mentira para ele seria uma morte mais longa que qualquer tortura. E isso é o coração da conversão dele. Não é uma fuga do mundo, é um mergulho na verdade, mesmo que a verdade o destrua por fora. Na manhã da cerimônia, o mundo parece normal demais. O sol bate nas colunas, o mármore brilha, as pessoas conversam como se estivessem indo a um espetáculo. Há incenso, há música, há aquela sensação de grandeza organizada. É isso que o mal adora. Cenário bonito. Jorge entra. O metal da armadura faz som curto a cada passo. Os olhos seguem ele. Alguns o admiram, outros o analisam. Alguns, e ele percebe, esperam uma falha. O rival está lá, com cara de lei e paz. Sorriso controlado. Não parece um monstro, parece razão. E então chega o momento, a brasa, o altar, a pequena oferenda, o gesto mínimo que condena a alma. O sacerdote oficial fala palavras cerimoniais. Um oficial se aproxima de Jorge e estende o objeto do sacrifício com uma gentileza falsa, como quem oferece uma flor. É tão fácil, tão pequeno, tão ridículo. E é por isso que é terrível. Porque o mal, na maioria das vezes, não vem como tempestade. Vem como só isso. Jorge olha, e por um segundo, ele sente o corpo lembrar do treinamento. Obedecer, seguir, manter a ordem. A memória muscular puxa, o instinto de sobrevivência grita, e ao mesmo tempo ele sente outra coisa. Algo que não é instinto, é escolha. Uma mão invisível apertando o coração e dizendo agora. Ele dá um passo. E em vez de fazer o gesto esperado, ele se vira ligeiramente, suficiente para que a voz alcance os ouvidos certos. A voz não sai como discurso decorado, sai como verdade crua. Eu sou servo do Deus vivo. Eu não ofereço culto a ídolos. O silêncio cai como pedra. Alguém engasga. Um sussurro vira vento. Um oficial deixa cair algo de metal no chão. E o som do objeto batendo ecoa como sentença. O rival muda a expressão. Não exploda, não grita. Ele faz algo pior. Ele se recompõe e transforma a coragem de Jorge em crime administrativo. Porque é assim que o sistema mata, com frieza. Você sabe o que está dizendo? Pergunta alguém, voz carregada de ameaça. Você está cuspindo na unidade do império? E Jorge responde, sem subir tom, como se estivesse tirando o próprio nome do bolso e colocando na mesa. Eu não posso trair a verdade. E pronto. O dragão acabou de ver a lança. A partir daí, o rival muda de tática na hora. Primeiro, tenta a sedução. Eles levam Jorge para um espaço reservado, longe da multidão, como se ainda houvesse chance de resolver. Um superior fala com ele como quem fala com um filho. Você é respeitado. Você pode ser grande. Não estrague tudo por teimosia. Faça o rito em particular. Ninguém precisa saber. Jorge sorri de leve, não com deboche, mas com tristeza. Se ninguém precisa saber,
Então por que vocês precisam que eu faça? E essa pergunta é um golpe, porque ela revela o que o Império não admite. Não é sobre deuses, é sobre controle. O superior então muda. Vai para a ameaça, você vai perder tudo. E Jorge, sem teatralidade, responde a coisa mais perigosa que um homem pode dizer ao poder. Então eu já não tinha nada. Quando a sedução falha, vem o ataque. Ele é preso, desarmado, isolado, e o rival agora se anima. Porque para o sistema, a prisão é o lugar onde a pessoa vira número, vira objeto, vira aviso. E aqui a história entra numa espiral de tensão que não volta. Jorge, o tribuno admirado, vira o caso, o exemplo. A peça que precisa ser quebrada para que os outros tremam, mas o rival comete um erro clássico. Ele acha que a fé é só opinião. Então ele inicia o teatro da humilhação, privações, pressão psicológica, interrogatórios, promessas de perdão em troca de um gesto mínimo. A mesma taça, agora em outro formato, e Jorge continua negando. Não por orgulho, por coerência. O inimigo, irritado, tenta um novo twist. Oferece a ele não só a vida, mas poder maior, uma posição ainda mais alta, um futuro que faria qualquer homem se curvar, como se dissesse, você pode ser santo no seu coração e general no meu. E é aqui que Jorge revela o tamanho do corte que fez dentro de si. Ele não morde. Ele não negocia com a própria alma. Ele diz não. E quando ele diz não, o rival decide que vai fazer o que sempre faz quando perde no argumento. Vai transformar a dor em espetáculo. Os dias seguintes são feitos de sombras e sons. Correntes, portas pesadas, passos. O gotejar insistente de água em algum canto, a sensação do tempo derretendo. E mesmo assim, Jorge não entra em desespero. Isso é o que mais enfurece o inimigo. Ele esperava gritos, ele esperava súplica, ele esperava ver a fé virar pânico. Mas Jorge carrega uma calma estranha, uma calma que não vem de ausência de medo, e sim de decisão tomada. Como quem já atravessou a pior parte, a indecisão. Ele sabe que vão tentar quebrá-lo, sabe que a carne tem limite, sabe que pode fraquejar, e por isso a oração dele volta, não como enfeite, mas como arma. Não uma oração bonita, uma oração curta, repetida, quase como respiração. Eu não estou sozinho. E então, por um momento, algo imprevisível acontece. A notícia se espalha. Mesmo naqueles tempos, a história corre mais rápido do que o poder imagina. Um soldado aqui, um servo ali, uma mulher que ouviu de um guarda, um cristão escondido que recebe a palavra como fogo. Jorge não se curvou. E isso vira escândalo e esperança ao mesmo tempo. Porque quando alguém do dentro diz não, ele prova que o dragão não é invencível. O rival entende o perigo e corre para conter. Mas é tarde. O mito começou a nascer antes do martírio. E Jorge, fechado numa cela, sem ver o mundo lá fora, talvez não saiba disso. Mas ele sente algo parecido. Uma responsabilidade maior do que a própria vida. Ele virou sinal. E sinal para o Império precisa ser apagado. É nesse ponto que a história dele deixa de ser apenas biografia e vira confronto total. Porque o rival agora não quer só punir, quer derrotar. Quer arrancar dele uma palavra de renúncia, quer ouvi-lo dizer em voz alta, eu estava errado. E Jorge, por dentro, sabe, se ceder, o Império vai usar seu nome como arma contra os outros. Vai dizer, até ele se curvou. Ou seja, o inimigo não quer apenas a morte dele, quer a morte do significado dele, e isso dá a Jorge uma força amarga, a força de quem entende que está sendo disputado como símbolo. A partir daqui, as próximas decisões vão levá-lo direto ao choque final, onde sangue, política, fé e medo se misturam num mesmo palco, e o mundo vai assistir. Na manhã do julgamento final, o céu parece indecentemente bonito. É isso que dá raiva quando a tragédia chega. O mundo não muda de cor para acompanhar a dor. O sol nasce do mesmo jeito. A brisa passa como se não soubesse de nada. E a cidade, aquela cidade romana que se acha eterna, continua, funcionando como se um homem não estivesse prestes a ser esmagado por dizer não. Jorge é tirado da cela cedo. As correntes arranham o chão. O corpo dele está mais magro, mais duro, mais marcado. A pele, onde antes havia brilho de armadura, agora carrega a escritura do sofrimento. Cortes, hematomas, feridas mal fechadas, o rosto tem um tipo de serenidade que não é paz de quem está confortável. É paz de quem parou de negociar com o medo. Quando o levam pelo corredor, ele vê, por entre frestas, outros prisioneiros.
Alguns baixam os olhos para não se comprometer, outros encaram com gratidão silenciosa, e tem um detalhe cruel. Alguns guardas evitam olhar para ele não por ódio, mas por desconforto. Porque Jorge virou aquela coisa insuportável. Para o poder, um homem que prova que dá para resistir, a sala do julgamento está cheia. Não é só tribunal, é teatro. E o rival, o sistema, o império, a máquina, está ali, disfarçado de legalidade. O juiz faz perguntas repetidas, como se fosse possível transformar convicção em cansaço. Você insiste em recusar os deuses do Estado? Jorge responde curto, sem enfeitar. Eu pertenço a Cristo. E pronto, a frase cai como martelo. O juiz muda o tom, como se oferecesse um último degrau. Então assuma as consequências. Jorge não treme. Eu assumo. E o rival, percebendo que não vai arrancar uma renúncia, decide o que sempre decide quando perde. Vai encerrar a história na força. A sentença é pronunciada como se fosse uma formalidade. Como se matar um homem fosse uma assinatura. Condenação, execução. O objetivo é simples e monstruoso. Eliminar Jorge e usar o corpo dele como aviso, como placa na estrada dizendo, não ultrapasse, mas o rival esquece uma coisa básica sobre mártires. O corpo pode ser aviso, sim, só que o aviso nem sempre diz o que o poder quer. Levam Jorge para fora. O caminho até o lugar da execução não é apenas deslocamento, é humilhação calculada. Querem que todos vejam, querem que a cidade entenda que nenhum nome, nenhuma patente, nenhuma coragem salva quem desobedece o império. Alguns curiosos se amontoam, gente que veio ver. E isso é uma das coisas mais feias do ser humano. A capacidade de tratar dor alheia como entretenimento, mas no meio da multidão há outros, poucos, discretos, que não estão ali por curiosidade, estão por amor. Cristãos escondidos, corações acelerados, mãos suando dentro das mangas, tentando parecer indiferentes para não serem marcados também. Jorge caminha com passos pesados por causa das correntes, mas a coluna está reta, e é nesse ponto que a história dá mais um twist doloroso. O poder queria que ele parecesse derrotado. Só que ele parece inteiro. Um homem grita do meio da multidão, com voz de escárnio. Cadê teu Deus agora? O som atravessa o ar como pedra. Jorge vira levemente o rosto, não para responder com raiva, mas com uma calma que dá mais medo do que qualquer grito. Ele está aqui, e ele vai estar quando você estiver sozinho. Essa resposta não é ameaça. É compaixão terrível, como se ele enxergasse que o agressor também está preso, só que preso em covardia. Alguns riem nervosos. Outros ficam em silêncio, tocados contra a própria vontade. O rival odeia isso. Odeia qualquer coisa que não consiga controlar. No lugar da execução, tudo é seco e prático. Não há santidade no cenário, só procedimento. A lâmina é preparada. Os soldados cumprem ordens. O oficial responsável tenta manter rosto neutro, mas as mãos denunciam ansiedade, porque executar um homem comum é uma coisa. Executar alguém que já virou símbolo. Dá medo até em quem obedece. Jorge é colocado na posição, a garganta exposta. O mundo, por um segundo, fica estreito como o fio da lâmina. E aí acontece o momento mais íntimo e mais estranho de toda a história. O silêncio antes do fim. Nesse silêncio, Jorge não faz discurso final para impressionar. Ele faz algo mais poderoso. Ele entrega. Dizem as tradições que ele ora, não para escapar, mas para permanecer fiel até o último segundo. E isso muda a natureza da morte dele. Não é derrota, é oferta. Ele olha para frente, respira e não tenta se salvar com mentira. O golpe vem, e o choque da cena é esse. O corpo cai, quente, pesado, humano, e o império acha que venceu. Só que no instante em que a cabeça do mártir se separa do resto, uma coisa invisível se separa também. O nome de Jorge se desprende do controle do Estado. O rival matou o homem e libertou o mito. O império queria que aquilo terminasse ali, mas a história nunca obedece. O que acontece depois é o tipo de coisa que o poder não consegue impedir. Gente simples começa a sussurrar o nome dele como quem acende vela no escuro. Jorge. São Jorge. E com o passar do tempo, a igreja reconhece no testemunho dele algo que não é apenas coragem humana. É fidelidade radical. O nome dele passa a ser lembrado entre mártires. A data do martírio se torna memória. E memória para a igreja não é nostalgia, é alimento. Só que aqui vem a parte mais fascinante.
São Jorge não fica preso a um altar europeu ou oriental. Ele vira santo de estrada, de esquina, de muro, de peito. Porque a história dele não é bonita no sentido confortável. Ela é suja, sangrenta, atravessada por estado, violência e medo. Exatamente o tipo de história que o povo reconhece como real. E então acontece a transformação simbólica que atravessa séculos. A tradição do dragão, se no começo o inimigo era decreto, tribunal, tortura, espetáculo, com o tempo isso vira imagem. Vira narrativa que cabe num ícone, num estandarte, num quadro. Um cavaleiro enfrentando um monstro. E não é infantil, é condensação. Porque o dragão é tudo aquilo que exige sacrifícios humanos para continuar existindo. Injustiça que devora pobre, vício que devora família, violência que devora juventude, corrupção que devora esperança, medo que devora dignidade. E o cavaleiro é o homem que não negocia com a mentira. O povo não precisa saber todos os detalhes da burocracia romana para entender isso. O povo entende dragão e entende lança. Quando o cristianismo se espalha e o tempo muda de cenário, São Jorge viaja com a fé. Atravessa línguas, terras, oceanos. O nome dele chega a lugares onde ninguém nunca ouviu falar de Capadócia. E de algum modo, em cada lugar ele encontra um dragão local para enfrentar no imaginário do povo. Até que séculos depois ele chega ao Brasil. E aqui a coisa ganha uma textura própria, uma intensidade que não parece importada. Parece nascida aqui. Porque o Brasil tem uma relação muito particular com santos. Não como estátuas distantes, mas como presenças do cotidiano. Santo que entra na cozinha, na mochila, no bolso, no retrovisor do carro, na parede da sala. Santo que acompanha a pessoa para o trabalho, para o hospital, para a audiência, para a rua perigosa. Santo que vira conversa. E São Jorge, no Brasil, vira exatamente isso. Santo que se chama na hora em que o coração dispara. Há um tipo de devoção a ele que é quase física. Não é só admiração, é aliança. Gente que acorda cedo e faz o sinal da cruz diante da imagem do cavaleiro. Gente que acende vela pedindo coragem. Não vitória abstrata, mas coragem para atravessar o dia sem se vender. Gente que reza antes de sair de casa. Gente que coloca a medalha no pescoço como se dissesse: hoje eu vou enfrentar coisa grande. E por quê? Porque São Jorge não é o santo do conforto, é o santo do confronto. E aqui a Igreja do Brasil, dentro da sua realidade concreta, reconhece algo. A história de São Jorge fala com um povo que vive sob pressões. Pressões de violência, de desigualdade, de tentações, de perdas, de medo. A devoção popular encontra nele um espelho que não enfeita a dor. Ele foi militar, conheceu o poder por dentro, ele enfrentou o Estado, ele foi pressionado a fazer só um gesto, e ele disse não. Quantas pessoas no Brasil não vivem cercadas por só um gesto, só uma assinatura, só um acordo, só uma volta por cima do certo, só uma mentira pequena, só fingir que não viu? E quando a vida aperta, o dragão não aparece com escamas, ele aparece com proposta. Por isso São Jorge cola tanto, porque ele mostra que o dragão mais perigoso é o que tenta te comprar. E o povo brasileiro, que muitas vezes precisa ser criativo para sobreviver, reconhece a diferença entre criatividade e traição, reconhece a linha fina, e pede a São Jorge justamente isso: força para não atravessar a linha. Existe também um fenômeno cultural e espiritual que torna a devoção a São Jorge ainda mais intensa. A convivência brasileira entre tradições, símbolos, linguagens religiosas. No Brasil, fé e cultura conversam o tempo todo, às vezes com harmonia, às vezes com tensão, mas quase sempre com intensidade. São Jorge, para muita gente, se torna ponte, um santo que transita entre espaços sociais diferentes, do templo ao terreiro, do asfalto à casa, do militar ao trabalhador, do devoto, silencioso ao canto popular, e, independentemente de como cada pessoa interpreta essa ponte, o que fica no centro é uma mesma fome humana. Proteção, coragem, justiça, vitória sobre o mal, e isso é especial no sentido mais forte da palavra. Não é devoção de livro, é devoção de pele. Agora, lembra do começo? Da madrugada no rio, do asfalto úmido, do fio escuro na sarjeta, do azulejo pequeno com o cavaleiro? Esse é o Brasil onde São Jorge vive no imaginário. Porque aqui a santidade não é apenas couro e luz, é também parede descascada,
oração falada baixinho, vela tremendo com vento, cheiro de café, barulho de ônibus, sirene longe, e ao mesmo tempo tem uma coisa desconfortável e verdadeira. A devoção a São Jorge às vezes nasce do medo, e o medo tem um lado feio. Ele pode querer usar o santo como amuleto, como contrato de proteção sem conversão. Só que São Jorge, quando você presta atenção na história inteira, não aceita ser amuleto. Ele não foi martirizado para virar decoração. Ele foi martirizado porque recusou a lógica do faz aí e pronto. Então a devoção mais profunda a ele tem sempre um espinho. Ela chama coragem, mas também chama integridade. Ela pede proteção, mas também exige que a pessoa não alimente o próprio dragão. E aí está o ponto que torna a história dele, até hoje, tão potente. São Jorge não promete vida sem luta. Ele promete que a luta pode não te corromper. Com o tempo, o povo dá a ele títulos afetivos. Meu guerreiro, meu santo, meu protetor, e surgem rituais populares, velas, orações, promessas, caminhadas, missas, procissões, festas, imagens em portas e carros, e a igreja, no Brasil, não vive isso como simples folclore vazio, porque ela sabe que a devoção popular é um modo de a fé respirar no corpo da cultura. Às vezes a devoção precisa ser purificada, sim, para não virar superstição, mas ela também carrega um tesouro. Ela põe Deus no cotidiano de quem não tem tempo nem luxo para teorias. São Jorge, nesse sentido, vira um santo de batalha diária, e a batalha diária é onde a maioria das pessoas vive a santidade sem perceber. A mulher que volta tarde do trabalho e pede coragem para atravessar uma rua escura, o homem que luta contra um vício e precisa dizer não toda noite, a mãe que não sabe como vai alimentar a casa e mesmo assim não perde a dignidade, o jovem que recusa um caminho fácil que o destruiria, o trabalhador que suporta a humilhação sem virar humilhador. Essas pessoas não estão lutando contra dragão de lenda, estão lutando contra sistemas, tentações e desespero. E São Jorge, como símbolo, gruda nelas porque ele também enfrentou um sistema. E pagou com o corpo para não perder a alma. E o rival? O rival não morreu em 303. Esse é o twist final, talvez o mais duro. O inimigo da história não é um imperador antigo. É o mecanismo que se repete em qualquer tempo, quando o poder exige culto. Quando o medo vira lei. Quando a mentira vira condição para sobreviver. O rival muda de roupa, muda de bandeira, muda de discurso, mas mantém o mesmo pedido venenoso. Só um gesto. E é por isso que São Jorge não fica velho, porque a luta que ele simboliza não acabou. Quando um cristão é pressionado a negar a fé para manter emprego, o dragão está vivo. Quando uma pessoa é pressionada a vender a consciência por status, o dragão está vivo. Quando um povo é acostumado a sacrificar os seus mais fracos para manter uma falsa ordem, o dragão está vivo. E quando alguém diz não, com o corpo tremendo, mas diz, a lança aparece de novo. No fim, a morte de Jorge não é a cena final. É o gatilho. O império quis apagar o nome dele, e o nome dele atravessou séculos, atravessou mares, atravessou línguas, e chegou ao Brasil como se tivesse sido feito para o nosso tipo de noite. E talvez seja por isso que tanta gente aqui acende uma vela e fala com ele com intimidade, como se estivesse falando com um amigo antigo. São Jorge, me dá coragem. Coragem para quê? Para não ser comprado, para não ser quebrado, para não virar dragão por dentro, para atravessar a lama sem perder a alma. E se você pensar bem, esse pedido é tão humano que dá até arrepios. Porque é o mesmo pedido que Jorge fez lá atrás, quando encostou a testa na porta e confessou sem pose. Eu não confio em mim. Me dá coragem. Ele recebeu. E deixou para a igreja e para o povo uma história que incomoda, inspira e assusta. Porque ela lembra que o bem, às vezes, precisa de espada, mas quase sempre precisa de verdade. E tem um detalhe que quase ninguém conta. Ou conta do jeito errado. Depois que Jorge foi morto, o império ficou satisfeito por uns minutos. E depois ficou inquieto por décadas. Porque o corpo dele caiu, mas a história não ficou quieta. A história começou a fazer o que histórias perigosas fazem. Começou a andar. Ela andou em boca de soldado que viu e não conseguiu esquecer. Andou em lágrima de prisioneiro que sobreviveu. Andou em oração sussurrada que ninguém conseguiu confiscar. E quando a fé cristã saiu das catacumbas e ocupou ruas, calendários e altares, o nome de Jorge entrou na lista dos que não morreram, mas foram plantados.
Só que chegando ao Brasil, esse nome não virou apenas memória de calendário, virou coisa de pele. E é aqui que a narrativa ganha a última curva. A curva onde o santo deixa de ser só um mártir antigo e se torna um espelho que acusa e consola ao mesmo tempo. Imagina uma igreja numa manhã de 23 de abril, não precisa ser catedral, pode ser igreja pequena, de bairro, com ventilador velho no canto e banco de madeira rangendo. Do lado de fora, o dia começou comum. Gente indo para o trabalho, ônibus passando, barulho de moto. Só que dentro, o ar é outro. Cheiro de vela e de flor barata. Um pano vermelho em algum lugar, vermelho de sangue, de coragem, de martírio. Uma imagem do cavaleiro com a lança, olhos de santo que parecem estar sempre no meio de uma decisão. E aí você percebe uma coisa bem humana. Ninguém entra ali por estética, entra por necessidade. Entra quem tem uma audiência no fórum e não dormiu de ansiedade. Entra quem está tentando largar algo que domina o corpo e humilha a alma. Entra quem está com um filho doente e não sabe mais o que fazer. Entra quem está devendo, devendo, devendo. E o dragão da vergonha já está sentado no peito. Entra quem quer proteção, sim, mas também quer um tipo de força que não se compra. E então começa a liturgia, não como espetáculo, mas como fio que amarra gente quebrada em esperança. O sacerdote fala do mártir, fala de fidelidade, fala de não negociar com ídolo. E quando ele fala ídolo, muita gente pensa que ídolo não é só estátua antiga. Ídolo é tudo aquilo que exige teu coração como imposto. Aí vem a leitura. Vem o Evangelho. E a história de São Jorge fica de propósito no lugar certo. Não acima de Cristo, mas apontando para ele. Porque esse é o segredo que mantém a devoção viva sem virar superstição. O santo não é o fim, é a seta. Só que o povo do lado de cá escuta isso com a própria vida no ouvido. Para muitos, ídolo tem nome moderno. É o vício que promete alívio e cobra vida. É a violência que promete respeito e cobra alma. É o dinheiro que promete segurança e cobra dignidade. É o orgulho que promete poder e cobra amor. É a mentira pequena que vira hábito e depois vira prisão. E aí, quando o sacerdote levanta o cálice e a hóstia, a cena que Jorge viveu no escuro da prisão se repete em luz. O mesmo Cristo, o mesmo centro, a mesma fonte de força, só que agora em comunidade aberta, sem correntes. Pelo menos sem correntes visíveis. E mesmo assim, quem está ali sabe, correntes invisíveis existem. Por isso a devoção a São Jorge tem tanto apelo. Ela não mente, ela não promete vida fácil. Ela promete luta com sentido. Só que tem um perigo, e a própria igreja no Brasil sabe disso. A devoção pode escorregar. O rival, lembra dele? Não é só estado antigo. O rival, hoje, pode ser a superstição disfarçada de fé, aquele tipo de religiosidade que quer usar santo como contrato. Eu te dou vela, você me dá vitória. Sem conversão, sem mudança, sem verdade. E isso é um dragão bem esperto, porque ele usa coisa sagrada como ferramenta. É aí que entra uma tensão bonita dentro da vida católica. A igreja acolhe a devoção popular, mas também chama para a maturidade. Ela não destrói o afeto do povo. Ela tenta purificar o afeto para que a fé não vire magia. E São Jorge, quando você entende a história dele, ajuda nessa purificação. Porque ele mesmo foi o homem que recusou o gesto mágico para escapar. Ele não comprou a própria segurança. Ele não aceitou trocar verdade por proteção. Então, se alguém tenta transformar São Jorge em amuleto, a história dele fica ali, cutucando. Como se o santo dissesse: eu não morri para você negociar com o medo. Eu morri para você aprender a dizer não. E é aqui que entra a forma mais forte do culto a São Jorge na vida da igreja no Brasil. Não só festa, mas virtude. Porque o povo costuma pedir uma coisa dele, que é, na prática, uma virtude cristã. Fortaleza. Fortaleza não é não sentir medo. Fortaleza é sentir medo e não deixar o medo mandar. É o motorista que atravessa a cidade sem se vingar de quem quase bateu nele. É o pai que volta para casa sem descontar frustração em quem ama. É a mãe que não se desmancha em desespero e continua segurando a família. É o jovem que não entra na rota fácil do crime porque já viu onde isso termina. É a pessoa que pede perdão quando poderia só ganhar uma discussão. É alguém dizer não a uma proposta suja, mesmo sabendo que vai perder dinheiro. Isso é espiritualidade de combate. Não contra a gente, mas contra aquilo que estraga a gente. E São Jorge vira ícone desse combate. Por isso, no Brasil, ele é tão chamado por pessoas em situações limite,
policiais, militares, trabalhadores noturnos, gente que vive em áreas perigosas, gente que enfrenta dependência, gente que precisa atravessar dias em que o mal parece mais organizado do que o bem. Não é culto à violência. É pedido de coragem limpa. E tem mais. O Brasil tem um jeito particular de transformar devoção em linguagem cultural. A imagem do cavaleiro aparece em medalha, em estampa, em parede, em azulejo, em tatuagem, em música. E isso gera uma confusão comum. Isso é só cultura? Isso é fé? Isso é mistura? A resposta real é incômoda e verdadeira. Às vezes é tudo junto. Porque o brasileiro, especialmente o povo, não separa a vida em gavetas perfeitas. A fé entra por onde dá. Entra pela música, pela imagem, pela promessa, pela lembrança da avó, pela procissão, pelo cheiro de vela, pelo me guarda antes de sair. E a igreja no Brasil, quando é sábia, não despreza isso. Ela tenta orientar. Porque orientar é diferente de humilhar. E São Jorge, de novo, funciona como ponte. O santo guerreiro, que pode ser reinterpretado de muitas formas, mas que no núcleo continua, apontando para uma mesma coisa. A vitória da verdade sobre a idolatria. Agora deixa eu te trazer de volta para a rua, para a cidade, para a cena do começo. Porque a história precisa fechar o círculo. Aquele homem ajoelhado no asfalto, esfregando a mancha na madrugada. Ele não está limpando só o chão, ele está tentando limpar a própria consciência. Ele fez algo que não queria fazer, ou deixou algo acontecer, ou foi obrigado a escolher o mal menor, e agora percebeu que o mal menor ainda é mal, e o cheiro não sai da pele. Ele levanta o olhar e vê o azulejo de São Jorge, a lança, o cavalo, o dragão, e por um instante ele sente uma coisa horrível. A vontade de usar o santo como desculpa, como se dissesse, me protege, porque eu vou continuar do mesmo jeito. É um impulso humano, feio, comum. Mas aí, ele lembra de algo que ouviu na missa, ou da história que alguém contou, ou simplesmente daquele detalhe que não cabe em superstição. Jorge morreu porque recusou o atalho. E então o homem, ali na rua, faz uma oração diferente. Não é me dá vitória sobre os outros, é me dá vitória sobre mim. Ele diz com a voz quebrada, quase com nojo de si mesmo. Eu estou alimentando meu dragão. E essa frase é o começo da salvação de um monte de gente, porque é o começo da honestidade. Ele continua. São Jorge, me empresta tua coragem. Eu quero parar. E naquele instante, o santo deixa de ser amuleto e vira mestre. Não mestre que dá aula, mestre que puxa pela mão. Porque o legado mais perigoso de São Jorge não é a imagem da espada, é a imagem do não. O não que salva, não ao suborno, não ao medo, não ao culto do poder, não ao gesto que parece pequeno, mas te destrói por dentro. E isso explica por que a devoção a São Jorge na Igreja do Brasil tem esse sabor tão forte. Ela é uma devoção de gente que vive cercada por pressões, tentações e violência, e que precisa desesperadamente acreditar que dá para atravessar tudo isso sem virar pedra por dentro. O rival continua tentando vencer, ele continua oferecendo o mesmo pacote de sempre, com embalagem nova. Não seja radical. Todo mundo faz. É só uma vez. Você merece. Ninguém vai saber. Deus entende. Você precisa sobreviver. E São Jorge continua respondendo, através dos séculos, com a mesma frase que destrói a mentira na raiz. Se ninguém precisa saber, por que você precisa que eu faça? Porque o mal precisa de cumplicidade, precisa de participação, precisa que você haja contra o que sabe que é certo, para que depois você não tenha mais força de acusá-lo. São Jorge, por isso, virou santo de combate. Ele desmonta o método do inimigo, e aqui está o final que não é final, porque é convite. Quando você vê a imagem de São Jorge no Brasil, no muro, no pescoço, na igreja, na vela acesa, você está vendo uma história que não foi feita para te deixar confortável. Ela foi feita para te deixar forte, para te lembrar que a santidade às vezes nasce no lugar mais feio, que a fé verdadeira às vezes fede a ferro e a medo, que Deus não é um truque para evitar dor. É a verdade que impede a dor de te transformar num monstro. E se você escutou até aqui, talvez seja porque, em algum nível, você já sabe. Existe um dragão rondando tua vida. Pode ser pequeno, pode ser gigantesco, pode ser invisível para os outros, pode ser uma vergonha secreta, pode ser uma raiva antiga, pode ser um hábito que te domina, pode ser uma tentação aceitável, pode ser um medo que te manda
E a pergunta que São Jorge deixa, a pergunta que incomoda, é simples. Você vai alimentar o dragão ou vai pegar a lança?